Bom, a atividade prática de vocês era para que vocês começassem a trabalhar a questão dos ângulos. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar as razões trigonométricas. E as razões trigonométricas, elas trabalham com tem razões trigonométricas no triângulo retângulo, mas ela vai agora começar a trabalhar com os ângulos do triângulo retângulo. Então, um triângulo, ele tem os seus lados, né? E os seus ângulos. Olha o ângulo aqui, olha o outro ângulo aqui, tá certo? Então, meus queridos, um triângulo é composto de lados e ângulos. Então, na trigonometria, nós vamos trabalhar os ângulos, tá? Aqui nós temos dois ângulos agudos e um ângulo reto aqui, por isso que é um triângulo retângulo, tá certo? Nós temos os lados do triângulo, que na trigonometria tem nomes especiais. Esse lado em vermelho vai ser a hipotenusa, né? A hipotenusa. Tá certo? Esse aqui vai ser os catetos. E esse um outro cateto. Então, na trigonometria, os lados do triângulo retângulo têm nomes especiais. O lado que está sempre oposto ao ângulo reto é a tua hipotenusa, que é o lado maior do teu triângulo, tá certo? É o lado maior do teu triângulo. E os demais lados que formam o ângulo reto, olha o ângulo reto aqui, são chamados de catetos. Então, a ideia da atividade prática é para você exercitar um pouquinho essa questão de ângulo, que talvez lá na sexta série vocês tenham estudado, mas pode já ter esquecido. Aqui eu venho mostrando para vocês um instrumento que pode medir ângulo, que é esse instrumento aqui, essa réguazinha aqui, que não custa nem R$1, chamado de transferidor. E o que vocês querem, o que eu quero que vocês demonstrem na prática é essa verdade aqui, que em todo o triângulo, a soma dos ângulos internos dele é sempre 180 graus, também chamado de ângulo raso. Essa é a verdade que eu queria que vocês comprovassem na atividade prática de vocês. Que a soma dos ângulos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, e a soma deles vai dar 180 graus. Não importa se o triângulo é equilátero, não importa se o triângulo é isósceles, não importa se o triângulo é escaleno, não importa a forma do triângulo. A soma dos seus lados sempre vai dar 180 graus. É isso que vocês teriam que demonstrar na atividade prática de vocês. Aí eu venho aqui relembrando para vocês a definição de ângulo. É uma figura, tá aqui o ângulo, olha. Aqui esse é o ângulo que eu estou falando. É uma figura plana formada por duas semirretas. Tá aqui uma reta e tá outra semirreta aqui. De mesma origem, tá aqui a origem. As semirretas chamam-se lados do ângulo e o ponto de origem chama-se vértice. Então é o vértice do ângulo, aqui é o nosso ângulo A. Ok? E aí eu venho aqui definindo novamente o ângulo e mostrando para vocês este instrumento aqui, que é o transferidor, que dá para medir o ângulo, tá certo? Essa é uma reguinha chamada transferidor. E aí diz aqui o que é ângulo, novamente aqui eu vou definir, é a região de um plano concebida pela abertura de duas semirretas que possuem uma origem comum chamada vértice do ângulo, tá? E aí a gente vai aqui continuando, e aqui eu vou mostrar como é que usa, explicando como é que você vai usar esse transferidor, tá? Note que é uma marca, em todo transferidor tem uma marquinha assim, bem no centro dele, que é onde você vai apoiar no vértice do triângulo ou daquilo que você vai medir, o ângulo que você vai medir. Coloque bem no centro dele, aqui, ó. Note que é uma marca exatamente no centro da base do transferidor. E aí você vai medir esse ângulo aí. Aí aqui, ó, vai estar os lados do triângulo, digamos que esse aqui seja seu triângulo. E aqui é um dos lados, isso aqui é um outro do lado. Aí você vai e posiciona, é chamado de linha de fé do transferidor, bem no cantinho do ângulo que você quer medir. E aí você vê aqui 0 grau e vai até onde vai bater lá 120 graus. Então essa abertura aqui, ó, é 120 graus, ok? Aí continuando aqui, eu tô mostrando para vocês como usa novamente o transferidor, para que não haja nenhuma dúvida com vocês aí, tá certo? Então olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Você deverá posicionar a marca central do transferidor em cima do vértice. Lembrando o que é vértice? Vértice é isso aqui, é o cantinho do ângulo, bem aqui, ó.
E aí você posiciona a régua nesse cantinho para você poder medir então o grau. Tá aqui, ó, posicionou, aqui 0 grau, aí você vai ver até onde vai esse outro ladinho, que aqui no caso vai dar 40 graus. Então esse ângulo aqui tem 40 graus, ok? É assim que se mede ângulos. Aí aqui nessa questão, o que eu pedia para vocês? Utilizando uma régua, desenhe 3 ângulos. Aí tá aqui um exemplo, 1, 2, 3. Agora determine a medida desses ângulos utilizando o transferidor. Aí você ia posicionar a régua bem aqui no cantinho e ia medir. Ia posicionar a régua bem aqui no cantinho e ia medir. Ia posicionar a régua bem aqui no cantinho e ia medir. Ou seja, você está relembrando como é que você calcula ângulos, como é que você faz a medida dos ângulos. Tá ok? Já nessa outra aqui embaixo, essa atividade aqui, você deveria então aqui desenhar, né, 2 semi-retas onde formasse um ângulo de 30 graus, desenhasse mais outras 2 semi-retas que formasse ângulo de 45 graus, depois mais 2 semi-retas que formasse ângulo de 60 graus, e depois mais 2 semi-retas que formasse ângulo de 90 graus, e depois mais 2 semi-retas que formasse ângulo de 120 graus. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pequenos exemplos de triângulos, ou só de 2 semi-retas, para mostrar que você sabe construir ângulos e medi-los. E por último, você ia mostrar na prática, tá certo? Desenhando um triângulo, juntando, aí você fazer um corte em todos os seus ângulos, nos 3 ângulos do triângulo, daí a palavra triângulo, 3 ângulos. E juntaria eles formando aqui um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, dessa forma, você estava provando que, de fato, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aí aqui tem mais uma forma de você fazer, tá aqui eu estou mostrando como fazer. Pega o triângulo, desenha, marca os seus ângulos. Com uma tesoura fazia o corte, depois juntava os ângulos e esses ângulos tinham que formar 180 graus. E aqui também eu estou mostrando aqui como você poderia dobrar o triângulo e formar aqui o ângulo de 180 graus e medir com o transferidor. São 2 opções para você mostrar, para você provar que de fato a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E aqui tá o finalzinho aqui, ó, mostrando que de fato a soma dá um ângulo raso que é 180 graus. Então você precisava comprovar, você precisava ver na prática que isso é verdade. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem feito, ou mandasse uma sequência de fotos para você mostrar como foi feito do início ao fim, ou fizesse um vídeo mostrando você desenhando, recortando e medindo. Essa era a atividade prática. Espero que vocês tenham feito, tenham entendido, porque nós vamos precisar para os próximos assuntos. Ok, galera? Beijos então.